Alho é caro, mas é tão bom um feijãozinho com alho, um arroz com alho. A gente gosta na casa da gente, né? Então a gente gosta aqui também. E para o café da manhã, dos assistidos, o que trouxerem sempre será muito bem-vindo. Então a gente sempre pede, vai fazer suas compras no mercado, vai no hortifruti, compra mais 1 quilo ou 2 de alguma coisa para trazer para nós. Material de limpeza, a nossa casa é assim muito bonita, muito branquinha, mas a gente precisa de vassoura, sabão, água sanitária, desinfetante para os banheiros, papel higiênico. Precisamos de muita coisa, de muita colaboração. E somos nós mesmos, nós trabalhadores, nós frequentadores da casa, é que temos que contribuir para que a nossa casa continue recebendo as pessoas que necessitam vir. Essas pessoas somos todos nós. Todos nós estamos aqui porque necessitamos da doutrina espírita. Mas tem aquele grupo enorme de pessoas que necessitam, além da parte emocional, espiritual, necessitam da parte material. E a parte material a gente pode colaborar. Qualquer coisa que a gente dê, açúcar, café, o que a gente quiser colaborar é sempre muito bem-vindo. E vamos fazer os nossos cursos, e vamos trabalhar pela nossa casa, orar sempre que pudermos, fazermos as nossas orações, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, lembrando sempre da nossa casa. Precisamos orar uns pelos outros. A gente sempre se lembra dos companheiros que aqui frequentam, os que são mais assíduos. Aí, na hora da nossa oração, a gente lembra do rostinho de cada um, muito especialmente das pessoas que dirigem a casa, o nosso Newton, o nosso presidente, a Dilane, os médiuns da casa. Precisamos sempre, nas nossas orações, lembrar de todos eles, lembrar desta nossa casa. Só da gente lembrar deste salão, daquela área lá dos fundos, que aos sábados fica muito cheio. Lembrar que as salas ficam cheias de criança. A gente mentaliza todo esse ambiente. E vamos pedir aos espíritos amigos que venham até nós, que nos ajudem, que nos fortaleçam, para que a nossa casa continue crescendo como a gente espera. Nós vamos iniciar a nossa reunião com uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje é uma mensagem que o título é Guardai-vos, e nos traz assim, o Evangelho diz assim: estes, porém, dizem mal do que ignoram, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. E a gente lendo assim, a gente nem sempre entende as palavras do Evangelho, mas Emmanuel nos explica. E Emmanuel nos diz assim: em todos os lugares encontramos pessoas sempre dispostas ao comentário desairoso e ingrato relativamente ao que não sabem. Almas levianas e inconstantes não dominam os movimentos da vida, permanecendo subjugadas pela própria inconsciência. E são essas justamente aquelas que, em suas manifestações instintivas, se portam, no que sabem, como irracionais. Sua ação particular costuma corromper os assuntos mais sagrados, insultar as intenções mais generosas, ridiculizar os feitos mais nobres. Guardai-vos das atitudes dos murmuradores irresponsáveis. Concedeu-nos o Cristo a luz do Evangelho, para que nossa análise não esteja fria e obscura. O conhecimento com Jesus é a claridade transformadora da vida, conferindo-nos o dom de entender a mensagem viva de cada ser e a significação de cada coisa no caminho infinito. Somente os que ajuizam acerca da ignorância própria, respeitando o domínio das circunstâncias que desconhecem,
são capazes de produzir frutos de perfeição com as dádivas de Deus que já possuem. Então agora vamos fazer a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos. Querido Mestre Jesus, nosso mestre e amigo, estamos aqui, Senhor, iniciando mais um ano de estudo e de trabalho na nossa casa espírita. E te pedimos, Jesus, que permita que os espíritos queridos que aqui trabalham, o nosso altivo, Antônio de Aquino, Dr. Herman, toda a coluna de espíritos amorosos e misericordiosos possam vir sempre em nosso auxílio para nos fortalecer, para nos amparar, para nos dar força para continuarmos nas nossas lutas diárias, mas sempre dentro da compreensão que essa doutrina maravilhosa nos dá. E agradecemos, Senhor, por termos a oportunidade de conhecermos a doutrina espírita. E te pedimos, Senhor, que nesta tarde abençoe os companheiros que vão nos dirigir a palavra, abençoe os médiuns que aqui trabalham e permita, Senhor, que possamos estar sempre dizendo presente a esta casa de amor, em que os espíritos nos acolhem, sempre de braços abertos. Então, Jesus querido, Jesus amado, é em teu nome, é em nome desses espíritos amorosos e em nome de Deus que pedimos permissão para iniciarmos o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Nosso estudo hoje vai ficar a cargo do nosso companheiro Newton, que nós vamos estudar o capítulo 6 do Evangelho, o Cristo Consolador, e o item 1 e 2. O título é O Jugo Leve. Eu vou ler só um pedacinho, para o Newton ter bastante tempo de nos explicar a respeito desse assunto. E diz assim o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Jesus falando: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, que Jesus abençoe o nosso companheiro. Boa tarde. Então, que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos, pedindo a inspiração dele, do altivo, dos guias da nossa casa para o estudo de hoje. A Gracilde leu então o item número 1, que faz parte do estudo do dia de hoje. Temos 2 palestras, uma agora às 3, outras 19. Então estamos iniciando o capítulo 6, o Cristo Consolador. Vamos reler o item 1, que é uma passagem de Mateus, capítulo 11, de 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Quem de nós aqui poderia dizer isso para nós mesmos aqui, para os aflitos aqui da nossa casa? Pode vir que eu vou aliviar a dor de vocês. Você faz isso, Júlia? Quem de nós faria isso? Então a gente vê aí a grandiosidade de Jesus. E ele não falou para uma assembleia pequena como a nossa. Ele falou para a humanidade terrena. A gente não tem ideia do tamanho, da envergadura moral, da luminosidade, da grandiosidade de Jesus Cristo. A gente não faz ideia. A gente não faz ideia. Então, quando ele diz, vinde a mim, você que tem qualquer tipo de problema, qualquer tipo de aflição, porque eu tenho um remédio. Vem que eu tenho um remédio. E ele continua,
tomai sobre vós o meu jugo. Opa, jugo é uma coisa que boi leva nas costas, né? Rodando ali. Parece que é uma coisa pesada. O jugo é uma coisa pesada, o fardo é pesado. O jugo é aquilo que o boi leva. Mas olha o que Jesus disse. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então Jesus fala da mansuetude dele, e a gente vai entender esse jugo, porque jugo em princípio é algo pesado, mas Jesus vai dizer que esse jugo é o cumprimento da lei de amor. Então ele diz ainda, vinde a mim, tomai de mim o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Humildade e mansuetude. Aliás, nenhuma outra virtude é possível se a gente não tiver humildade. O maior dos problemas para o homem, o motivo de toda dor, seja ela mesmo física, porque ela é consequência de um sentimento muito importante que infelizmente nos caracteriza aqui na Terra, que é o orgulho. Um pouco mais, um pouco menos, todos nós temos orgulho. Jesus era pura humildade, simples, humilde, porque ele sabia para onde ele se destinava, ele sabia o caminho. E ele mostrou o caminho para a gente. Ele era humilde porque ele sabia da verdade. E ele disse da verdade para a gente. Ele era humilde porque ele sabia da vida. A vida futura. A vida do espírito imortal. Ele sabia que ele não era aquele pedaço de vida. Ele via a vida como um espírito imortal, ele não via as coisas como passageiras, como via Pilatos. Para Pilatos, a felicidade era o poder, era o dinheiro, era o ouro. Como para os Pilatos modernos, a felicidade está aí, em ter. Continuamos ainda querendo ter, esquecendo do ser. O que nós somos, os valores da alma, porque tendo ou não tendo condições materiais, é passageiro. É passageiro, tudo vai ficar aqui, tudo é passageiro. Mas por mais que a gente fale, a gente não acredita. A gente não acredita, a gente valoriza sempre o que é do corpo, o que é da matéria. A gente valoriza sempre a posição, o ter. E normalmente, por trás de tudo isso, está o orgulho, faltando a humildade, a grande virtude, a humildade. O que Jesus tinha. Então, tomai de mim que sou manso e humilde de coração. Ele está chamando para ele a responsabilidade. E encontrareis repouso para as vossas almas. Repouso para as nossas almas. O que seria o repouso para as nossas almas? Não seria a consciência tranquila do dever cumprido? Não traz repouso para a nossa alma? A posse do necessário não traz repouso para a nossa alma? E essas são condições de felicidade que os Espíritos nos apontam. A consciência tranquila e a fé no futuro, do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista material, a posse do necessário. Então, Jesus está falando isso, ó, porque o meu jugo, aí ele vai falar do jugo. Jugo é algo pesado, aquilo que o boi leva quando está girando ali, aquela mó.
para moer alguma coisa, ou leva. A cangalha que ele leva quando arrasta uma carroça, que ele é o jugo. Mas Jesus está dizendo assim, ó, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não é igual o jugo do boi. O dele é suave, é leve. E que jugo é esse? Que fardo é esse que é leve? É o cumprimento da lei. É o cumprimento da lei. E o que é a lei? A lei de Deus. A lei de Deus. Porque na observação de Allan Kardec, ele desenvolve essa questão, dizendo assim, todos os sofrimentos, todos os sofrimentos, eu não sei o que cada um aqui está sentindo, porque aqui na Terra, como é um mundo de provas e de expiações, como a Terra é um planeta de dor, a felicidade ainda não faz parte aqui do nosso planeta, porque nós não sabemos amar, nós não aprendemos a amar ainda. É difícil, às vezes a gente fala aqui, com os amigos que dirigem, nós somos todos amigos, todos irmãos, é difícil até a gente falar em amor, falar da palavra amor. Dizer que em nome do amor nós estamos aqui reunidos, em nome do amor nós estamos aqui estudando, quanto mais praticar o amor. A prática do amor ainda não acontece aqui no planeta Terra. E Jesus vai dizendo, e o Kardec vai falando sobre isso, todos os sofrimentos, e cada um de nós aqui traz o seu sofrimento, eu trago a minha dor. A minha dor é minha. Cada um traz a sua. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança da justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Então Jesus chama para si toda a responsabilidade de todas as dores, de todas as misérias que acontecem na Terra. Todas. Há algo mais doloroso do que... Toda dor dói. A gente não mensura, né? A minha dor é maior. A minha dor é maior porque ela está comigo, mas a tua dor é maior porque ela está com você. Cada um carrega a sua dor. A dor, por exemplo, da perda de um ente querido, de um filho, de uma esposa, de um esposo, é uma dor. E a gente encontra consolação, a gente encontra esperança em Jesus. E ele chamou para ele a responsabilidade. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Numa outra tradução. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus trazendo para ele qualquer tipo de dor. Qualquer dor. E quando a gente sabe que a vida futura, como ele disse aqui, a perda de entes queridos, decepções, misérias, dores físicas, traições. E como acontece? A traição, a dor da traição é muito grande, machuca a gente, né? A gente deve encontrar consolo em Jesus na vida futura, esperança, porque tudo aqui é passageiro. A gente precisa compreender, a gente precisa entender que tudo é passageiro, tudo passa. Muitos de nós ouvimos o Chico falando, né? Tudo passa, mas tudo passa, tudo passará. Um dia desses nós estávamos brincando como crianças, inocentes, como estão essas crianças aí. Já estamos todos aqui na maturidade, alguns já na, como se chama, a terceira idade, como eu. Passou rápido. E daqui a pouco a gente está retornando à pátria espiritual. Com as nossas dores, com as nossas aflições, com as nossas conquistas, com os nossos sentimentos, com os nossos amores. Estaremos lá daqui a pouco. E o que é da matéria ficará.
as conquistas do corpo material ficará. Não que não seja importante, é importante. Um médico é importante. Quem de nós não precisa de um médico? De um professor? De um cientista? É importante, precisamos. Mas não podemos perder de vista os valores da alma. E a gente lembra de André Luiz, quando chega no mundo espiritual, está no livro Nosso Lar. E Clarencio diz a ele que o título que ele tinha de médico, e ele foi um cientista aqui na Terra, era apenas uma ficha. Uma ficha. Porque ele, quando ele viu uma multidão de espíritos doentes, que espírito é gente como a gente? É outra ilusão que as pessoas têm. Ah, o meu irmãozinho, como se fosse uma coisa menor. Não é meu irmãozinho, é meu irmão. Ele é um espírito, como eu sou espírito. O espírito acha que é uma fumacinha. Não, o espírito é gente como a gente. Tem sentimentos. Tem os seus valores, tem conhecimento, ele não perde nada disso, o que é da alma ele não perde. Essa casa começou por um sentimento de amor e a gente encontrou consolação, como Cristo disse aqui. O fruto de um amor de um homem e de uma mulher, um amor, a gente sabe que o amor é muito mais do que isso, muito mais do que isso. A gente sabe que o amor é a caridade, o amor, Deus é amor, como diz João, o evangelista, olha como transcende esses sentimentos. Mas a gente, nas nossas ligações humanas, nós já sentimos, nós já desenvolvemos o amor um pelo outro, o amor da mãe pelo filho. Está a mãe ali acariciando a criança, é um sentimento de amor. O sentimento entre um homem e uma mulher. A esposa se vai, a gente o faz. Se vai para onde? Para o mundo espiritual. A gente faz a obra e daqui a pouco a gente vai se encontrar. Continuamos nos amando e continuaremos como espíritos se amando, continuando, preparando para depois voltar e retornar, porque temos muitas coisas a resolver ainda aqui na Terra. É a vida, mas o que é da Terra fica na Terra. O amor persiste. Então André Luiz, quando chega lá no plano espiritual, ele vê aquela multidão de pessoas doentes, de espíritos doentes, e eu estou dizendo pessoas doentes, porque são pessoas, são gentes, que mantêm a sua individualidade, não volta para um todo, não vai para o céu, não vai para o inferno, a vida continua. E esse grupo de espíritas foi para uma colônia, são várias colônias, centenas de colônias espirituais, só aqui no Brasil. Nosso Lar é uma dessas colônias. André Luiz foi para lá. Como existem espíritos aqui na Terra, nas ruas, em todos os lugares, em todos os lares, em todas as instituições, em todos os botecos estão cheios de espíritos, com seus vícios, com as suas dores. Todo lugar tem espírito, como aqui a sala, o salão, tem muitos espíritos aqui, com as suas dores, com as suas esperanças ou desesperanças, e nós estamos aqui para falar de esperança, porque a dor vai passar, seja para o desencarnado, seja para o encarnado. Olha Jesus falando, vinde a mim que vocês vão encontrar consolação. O suicídio, por exemplo, o suicídio é uma dor imensa para o espírito, mas ele não pode perder a esperança, porque ele é filho de Deus, foi criado por Deus para a felicidade. O destino de todos nós é a felicidade. E nós todos um dia seremos espíritos como Jesus é feliz, quando conquistarmos a humildade, a simplicidade, o amor. Só depende de nós. Nós não dependemos de ninguém, nem de Deus. Só depende de nós. Então, ele diz aqui, aí o André Luiz, aí eu fujo e volto, né? O André Luiz quis montar um consultório. Eu vou continuar com o meu consultório aqui. Eu vou atender esse povão. Está todo mundo doente. E sabe o que ele foi fazer? Foi limpar o chão da enfermaria. Ele foi ser auxiliar de uma enfermeira. Foi limpar vômito de espírito. Olha só, espírito vomita.
Espírito vomita, espírito passa mal. Ele não sabia lidar com o espírito, ele sabia dar uma injeção, dar o remédio, mas ele lá não tinha o antibiótico. O remédio ali era o passe. Ele não sabia dar passe. Ele foi aprendendo, foi reaprendendo. Então, os títulos ficam na terra. A gente leva o que a gente é. É claro que, como médico, ele trazia muita experiência. Nós temos ali o trabalho da cura. Numa casa organizada, não tem nenhum de nós que trabalhemos na cura, sem que tenhamos um espírito médico como guia. Então quem não é médico não vai trabalhar na cura? Eu não sou médico e trabalho na cura. Ali, naquela sala agora, ali não tem nenhum médico. E espíritos que também não foram médicos estão trabalhando ali. O que importa é a vontade de ajudar, a vontade de ser útil ao nosso próximo. E a medicina, nós falamos do André Luiz, vai ser muito útil, mas ele precisa aprender a medicina espiritual para conciliar as duas coisas. Então, nós não somos médicos, mas aprendemos a medicina espiritual. O espírito que é médico nos auxilia, porque ele tem um conhecimento das duas. E quando a gente desencarnar, a gente vai continuar trabalhando. E quem nos dá essa esperança é Jesus. É Jesus. Essas ideias espíritas, como imortalidade, reencarnação, imortalidade mantendo a individualidade, isso é muito importante, imortalidade mantendo a individualidade. Se você morrer hoje, se dormir vai morrer. Se você morrer agora, aí você vai acordar no mundo espiritual. Você vai acordar. Você vai aparecer de barba, essa barba rala, careca, como você está careca aí, né? E eu morri, eu estou aqui. Sou eu. Como é que é seu nome? Bom. Paulo, sou eu, Paulo. Alguém que te conhece como Paulo, Paulo, tudo bem? Vamos partir do princípio que você vai ser bem recebido, tá? Você não vai para uma região umbralina. Como é que vai, Paulo? Tudo bem? Às vezes uma pessoa que já te precedeu e que te conhece e que você conhece, mas você por aqui, quando você vê alguém que você conhece que já morreu, significa que você já está do lado de lá. Você vai ser o Paulo. Você vai ser o Paulo. Eu vou ser o Newton. Cada um mantém a sua individualidade. A gente continua vivendo. Não existe morte. E o Paulo vai ser careca de barba. Devagar ele vai lembrando de existências passadas. E vamos supor que ele tenha uma existência que marcou muito a vida dele. E ele quer manter aquela aparência. Ele pode mudar de aparência. Ele pode aparecer mais novo, se ele quiser. Quando ele era mais jovem, que aí tem as propriedades do perispírito, não vou entrar, mas ele pode. Então, essa ideia de que a gente se mantém, que nós somos imortais, mantendo a individualidade, a ideia da reencarnação, da comunicabilidade, da pluralidade dos mundos habitados, a ideia da unicidade de Deus, são ideias espíritas, e existe desde que o mundo é mundo. Isso sempre existiu. E hoje, Kardec concatenou, juntou essas ideias e traz para a gente de maneira bem clara, para a gente entender o objetivo da vida. E a gente vai viver, vai reencarnar e desencarnar, tantas vezes quantas forem necessárias, para a gente atingir a perfeição. Para atingir a perfeição. E Jesus mostra o caminho é esse. O caminho é o cumprimento da lei. O caminho é o amor. E essa lei nós sabemos o que é, porque ela está gravada na nossa consciência. A gente sabe o que tem que fazer, o que deve e o que não deve fazer, porque está na nossa consciência. Até quando a gente é preguiçoso ou preguiçosa, viu? Você mesmo está rindo para mim. Quando é preguiçosa, a gente sabe. A gente sabe, porque está na nossa mente, a lei está gravada na mente, a gente sabe o que deve fazer. Então a gente vai caminhando
O nosso destino é a felicidade. E Jesus mostra isso, fala disso. Essas ideias sempre aconteceram. Para nós, ocidentais, vem com Jesus Cristo. E ele mostra isso claramente quando ele aparece vivo e conversa com Maria Madalena. Maria Madalena ou Maria de Magdala? Magdala, né? Mas quem nasceu em Magdala era Madaleno. É a mesma coisa. Aparece a Maria de Magdala, a uma mulher. Existia um grande preconceito naquela época. Jesus aparece a ela, dizendo: olha, eu não morri. Tudo que eu falei, eu estou aqui. Eu estou confirmando, não existe a morte. Depois Jesus vai e aparece aos apóstolos. Eles estavam com medo, estavam trancados, os 11. Por que só tinha 11 e não tinham 12, hein? Hein, Júlia? Judas não se suicidou? Então tinham 11, né? Mas depois chamaram Mateus, né? Mateus para compor, não foi professora de evangelho. Então, foi lá, ele apareceu a eles, aos 11. Estavam trancados. A casa estava fechada, eles estavam com medo. Jesus já, 11 não, tinham 10. Faltava mais um. Quem que faltava lá? Não, Judas era o 12º, mas faltava um outro que não estava lá. Tomé não estava. Vocês nunca ouviram falar no teste São Tomé, tem que ver para crer? Então Jesus aparece a eles: olha, eu estou vivo, a vida continua, não existe a morte. Eu não falei que eu era o caminho, a verdade e a vida? Foi a partir dali que eles tomaram coragem e foram divulgar o evangelho. Mas quando Tomé chegou, que Tomé não estava presente, o Tomé disse, bota lá. Tomé disse, desculpa, tá? É uma preocupação. Eu não acredito, desculpem, aí foge, né, o raciocínio. Eu não acredito, como é que Jesus passou aqui? E estava assim com o homem. Vê como é que essa questão da fé, a fé é uma coisa complexa. E Jesus falou muito da fé. Tomé andava com ele, era um dos 12. E disse: eu não acredito nele. Eu não acredito que ele não estava aqui. Jesus então aparece, quando Tomé estava dizendo isso, e diz assim: Tomé, vem cá, Tomé. Ele ouviu tudo. Tomé disse mais: eu só acredito se eu botar a mão na chaga que o soldado fez nele, lá no furou com a lança, e nas mãos dele. E Jesus aparece e diz: vem cá, Tomé, vem colocar a mão aqui nas minhas chagas. Aí Tomé se ajoelha, chora: é tu, Senhor. Aí Jesus diz aquela frase belíssima, né? Você teve que ver para crer. Bem-aventurados aqueles que não veem e creem. Então nós não vimos Jesus e nós cremos. Então Jesus disse: a morte não existe, a vida continua. E tudo aqui é muito passageiro, é muito rápido. É tudo muito rápido. E as nossas posições, elas se modificam ao longo das existências. Posições sociais, a riqueza ou a pobreza, a beleza ou a feiura, isso tudo se modifica, tudo passa. E Jesus diz: vinde a mim que eu vou consolar. Para tudo, vamos lá de novo aqui: dores físicas, decepções, misérias, perda de entes queridos, encontram sua consolação na fé no futuro. Jesus falou dessa fé, Jesus apareceu. Essas ideias espíritas trazidas para a doutrina espírita, elas sempre existiram, desde que o mundo é mundo. Mas para nós ocidentais, veio com Moisés, as leis de Deus, as 10 leis. Vem Jesus ratificar essas leis. Ele disse: eu não vim mudar a lei, eu vim cumprir a lei de Deus, não a lei farisaica. E a doutrina espírita, que vem... como o próximo estudo é o Consolador Prometido, a doutrina espírita como um Consolador Prometido vem
relembrar o que Jesus disse, porque Jesus disse lá atrás, eu vos enviarei um Consolador que vos fará relembrar tudo o que disse. Então ele sabia que os homens iam esquecer o que ele estava dizendo. Relembrar tudo o que disse e ensinar outras coisas. E ensinar. Então tem uma opção de gente esperando Jesus. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Tem uns esperando ainda o Messias. Acha que Jesus não veio. Jesus já veio para quem não esperava. Jesus já retornou quem esperava por ele. Jesus continua aqui. Ele já veio através do Consolador, das vozes, dos Espíritos, que continua dizendo, não existe a morte, só existe a vida. Só existe a vida. Ninguém morre, tudo passa. Tudo passa. Então, ele continua aqui a nos dizer, encontramos consolação na fé no futuro, na confiança, na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. A justiça, Deus é justo. Deus é justo. Isso é uma outra questão, que com o Consolador, a gente vê claramente essa justiça. Porque a ideia da reencarnação fica muito clara. Não existe justiça sem reencarnação. Eu não sei como essas pessoas, com todo respeito a toda crença, eles têm uma fé muito maior do que a nossa. Muitos deles. Sem entender, sem compreender reencarnação. Porque reencarnação não é para acreditar, é para entender, para compreender. E sem reencarnação não há justiça. Porque é muita diferença. Diferença social, diferença moral. Há muita diferença, nós somos muito diferentes. Porque uma criança nasce doente, sem os membros, e desencarna cedo. Ah, porque Deus quer. Tudo bem, é porque Deus quer, está tudo certo. Mas quando Deus quer para você, dói. Quando Deus quer para o outro, é porque Deus quer. Mas vai ter um filho assim. Então a gente tem que compreender. Ah, é porque Deus quer a justiça. A reencarnação vai explicar essa situação. A reencarnação. E tudo é muito passageiro. Tudo é muito passageiro. Então, ele fala, na Deus que Cristo vem ensinar aos homens. Entretanto, sobre aquele que nada espera, após esta vida, ou simplesmente duvida, as aflições tornam-se muito mais penosas, e nenhuma esperança vem diminuir o seu amargor. Se você não acredita, as coisas ficam mais pesadas para você. A doutrina espírita nos favorece a nossa crença, fazendo com que a gente raciocine. É uma doutrina lógica. Vou dizer uma coisa para vocês. Doutrina espírita é para gente inteligente. É para quem gosta de pensar. Tem que pensar. Então, a gente pensando, a gente estudando, a gente não vai ter dúvidas de que sou um espírito imortal, de que a vida continua e de que tudo passa. Que os reencontros se darão. Estamos aqui trabalhando. Todo dia eu penso na minha esposa, querida. Saudade. Mas com a certeza de que ela fez apenas uma viagem e daqui a pouco eu vou ao encontro dela e vamos estar juntos. Agora, para quem não sabe disso, eu não vou dizer nem a crença. Para quem não sabe disso, é mais doloroso, é mais doído, dói mais. Então a gente tem um instrumento que nos facilita a compreensão da vida, nos facilita entender o que eu estou fazendo aqui. Se eu não sei o que eu estou fazendo aqui, para onde que eu vou? Eu também não sei para onde eu vou. Eu tenho que saber quem sou eu, o que eu sou. Se eu não sei o que sou,
o que eu estou fazendo aqui, eu não vou para lugar nenhum. Não vou para lugar nenhum, vou ficar rodando, girando, caminhando em círculo, comendo, bebendo, dormindo e reproduzindo. Tem comida? Tem água? Dá para reproduzir? Vou viver nessa. E quantos vivem assim? Come, bebe, dorme, acorda, come, bebe, dorme, reproduz. Quantos? Retorna ao mundo espiritual como se nunca tivesse vivido. Morre como se nunca tivesse vivido. E vive como se nunca fosse morrer. A gente faz uma experiência aqui, vocês não precisam me responder nada. Vocês já pensaram em morrer? Vocês já pensaram que vão morrer um momento desse, um dia desse? E quando morrer, o que vai acontecer? Vai acabar tudo? Vocês vão para algum lugar? Se acreditar no céu e no inferno, tem certeza que todo mundo vai para o inferno aqui. Até eu vou. Não sou bom o suficiente para ir para o céu. Então o inferno deve... Se for para o inferno, acho que vai ficar bom, sabe por quê? Porque não vai ter vaga, deve estar lotado, a gente vai ficar na fila. Então a gente tem que raciocinar. Vocês querem ver um raciocínio lógico? A pluralidade dos mundos habitados. Jesus falou disso. Jesus, ele não falou, em Júpiter tem vida, em Marte, em Saturno, tem outras galáxias, enfim. Ele não poderia falar dessa forma, o povo não ia compreender. Ele veio trazer a questão moral, da vida futura, e falar do amor. Mas quando ele disse, há muitas moradas na casa do meu pai, ele quis dizer isso. Todos os mundos são habitados. Olha a lógica e a inteligência da doutrina espírita. É racional. Olha para o céu. Esse telescópio, botaram um telescópio novo agora, né? Eu não sei nem o nome, esse telescópio americano colocou. O Hubble vai ser... já está obsoleto. Colocaram mais potente. O Hubble descobriu, vocês pegam aí no celular de vocês, 3 trilhões de outras galáxias. Só tem vida na Terra? A Via Láctea são 400 bilhões de planetas. Só tem vida na Terra? A Via Láctea é uma das galáxias. Ele supõe 3 trilhões de outras galáxias. Mas a gente sabe que tem dimensões diferentes, tem outras dimensões que os espíritos falam, então a gente vai enlouquecer se a gente buscar essas verdades. Mas elas são. Então, daqui a pouquinho, é uma questão da ciência. A ciência vai dizer para a gente, em breve, estão chegando lá, todo dia eu vejo uma notícia de vida em planeta, possibilidade, tem vida lá em Júpiter, contato direto com Júpiter. Vai mexer com muita gente. Vai mexer com as religiões. Não aconteceu ainda porque o homem ainda não está preparado para isso. Mas vai acontecer. Vocês verão. É uma questão de lógica. Então ter vida em outros mundos é lógico, é racional. Então a doutrina espírita vai fazer com que a gente entenda que nós somos espíritos imortais. E se eu sou um espírito imortal, o problema que eu tenho hoje, ele precisa ser resolvido. Ele será resolvido, mais cedo ou mais tarde. Mesmo que eu morra com um problema, eu vou ter que resolver. Quantos problemas nós já passamos na vida que a gente disse assim, meu Deus, isso aqui não dá para... E a gente passou por ele. Quantos? E quem está sem nenhum problema agora, aguarde, vai vir um daqui a pouco. Vai vir. E difícil, hein? Não vai vir fácil, não. Vai vir. Eu não sei o que é, mas vai vir. Mas tem a notícia boa. Vocês vão resolver.
Vocês vão passar por ele. Porque assim a gente aprende, a gente cria experiência, amadurece, cresce. E a gente veio para crescer. Quem tem medo de crescer, não deveria nem nascer, como disse o nosso Chico. E olha quanto nós já crescemos fisicamente. Espiritualmente também, porque já estamos ouvindo sobre esses assuntos. Um sol desse quente, via uma casa espírita, enfrentar aí as dificuldades da vida, do trânsito, da vida material, é porque a gente já cresceu também como espírito. E esse crescimento é infinito, porque quem nos aguarda é Deus. Então a estrada, a jornada é muito longa, precisamos nos preparar. E Jesus é o nosso consolo, Jesus é a nossa força, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Em outra tradução, Jesus mostra o caminho, Jesus mostra a verdade, Jesus mostra a vida. E como nós somos espíritos imortais, a gente precisa cuidar do espírito, tratar da alma, do espírito, alma é a mesma coisa. Precisa tratar, precisa cuidar. Senão sempre vai faltar alguma coisa. Porque se a vida material fosse suficiente para a felicidade, rico seria feliz, todo rico seria feliz. E todo pobre seria infeliz. Mas a gente vê rico drogado, a gente vê rico se suicidando, a gente vê rico chorando, a gente vê pobre sorrindo. Feliz? Então, a matéria, os bens materiais não são suficientes, senão Deus tinha dado a possibilidade da felicidade a uns e a outros não. Precisamos cuidar dos dois lados, do corpo e da alma, da vida material e da vida espiritual. Jesus é quem fala disso. Jesus é quem fala disso. E ele continua. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Por causa de tudo isso. Por tudo isso. Nós estamos hoje falando de Jesus aqui, graças a Paulo de Tarso, que de perseguidor de cristão passou a ser divulgador do Cristo e do Evangelho do Cristo, na sua maior pureza. Porque alguns apóstolos, como Tiago, por exemplo, se apegou à letra, ao farisaísmo. E Paulo de Tarso disse assim, e o outro Tiago, irmão de João, são os filhos de Zebedeu, tinha sido preso e morto, tinha sido crucificado também. E os apóstolos estavam com medo. E o outro Tiago, que é o Tiago, filho de Alfeu, aferrado aos preceitos judaicos. E Pedro teve que sair de Jerusalém e ir para uma outra cidade, porque iam pegá-lo, prendê-lo e matá-lo também. E Paulo disse assim: se a gente não divulgar isso aos gentios, quem são os gentios? O povo não judeu, os não judeus. Se a gente não levar isso para os gentios, daqui a 50 anos não existe mais cristianismo. Não existe mais. Vão falar de Jesus como se ele fosse um feiticeiro, um bruxo, um malfeitor que morreu condenado entre dois ladrões. E a partir daquele momento ele sai para divulgar o cristianismo. Aliás, uma curiosidade, muitos leem, eu li algumas vezes e não tinha visto, e relendo Paulo e Estevão. Como surgiu o nome cristão, vocês sabem? Uma curiosidade, estou abrindo um parênteses. Porque eles eram conhecidos como os seguidores do caminho. O caminho era a casa do caminho que Pedro abriu para receber os doentes, os desvalidos da sociedade, os caminheiros.
E quem deu essa ideia de cristão foi Lucas, o evangelista. Lucas conheceu Paulo. Lucas era médico. Lucas era instruído. E Lucas disse assim: por que não dar nome de cristãos àqueles que seguem um Cristo? E Paulo achou aquilo muito interessante. Falou assim: muito boa ideia, gostei. Eles gostaram da ideia. Aí levou para a igreja lá do caminho. E a partir dali Pedro aceitou. Os apóstolos também entenderam, aceitaram a ideia. E passou a ser chamado de cristãos os seguidores do Cristo. Sabia dessa, professora? A gente está sempre aprendendo, né? Pois é. Então, Jesus é o nosso guia, o nosso modelo, e Ele chamou para si toda a responsabilidade, todas as dores, todas as infelicitações que nós temos. Ele disse que tem um remédio. Vamos esse remédio. Eu ia por outro caminho, mas vamos para cá. Vamos voltar. Jesus, no entanto, colocou uma condição para assistência e a felicidade que promete ao aflito. Ele botou uma condição. Está em mim, mas tem uma condição. Vinde a mim. A gente tem que ir um movimento para ele. Agora, ir para ele, o que significa? O que significa dizer eu sou espírita? Porque ser espírita e ser cristão é a mesma coisa. Embora digam por aí outras bobagens. O que significa ser? Qual é essa condição? A condição, Jesus, no entanto, colocou uma condição para assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei, que ele ensina. Seu jugo é a obediência dessa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, já que impõe como dever o amor e a caridade. Olha, o amor e a caridade. No capítulo 8, bem-aventurados que têm puro coração, nós vamos chegar lá, nós estamos no 6 ainda. Ele fala de um remédio para todas as dores. Esse remédio é o amor. Esse remédio é o amor. Pena que nós não sabemos amar ainda. Mas pelo menos falar já estamos falando, né, Gracilde? Estamos conseguindo. Aqui, CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro, uma casa de amor. Para ver se a gente aprende o que é o amor e se liberte da dor. No livro dos Espíritos, nós já estamos terminando, no livro dos Espíritos, na questão 614, Kardec faz a seguinte pergunta aos Espíritos: o que se deve entender por lei natural? Olha, Jesus falou da lei natural, vamos ver se é a mesma coisa. A lei natural é a lei de Deus. É a lei de Deus. E a lei de Deus é todo amor. A lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou não fazer. Então, é a lei de Deus, é o cumprimento da lei que nos levará à verdadeira felicidade. Então, felicidade é consequência, felicidade não é objetivo. Se você cumprir com a lei de Deus, como consequência você tem a felicidade. E quando você não cumpre a lei de Deus? Quando você não cumpre a lei de amor, porque Jesus disse que veio cumprir a lei de Moisés, e ele resumiu a lei de Moisés no amor. E quando você não cumpre a lei de amor, olha o que diz aqui os Espíritos: a felicidade do homem. Então é a lei do amor, a lei de Deus, indica-lhe o que deve fazer ou não fazer. E nós sabemos o que deve fazer, o que não deve fazer. Ninguém é inocente, todo mundo sabe. A gente não pode negar o desconhecimento da lei e infringir a lei e dizer que desconhecia a lei. A nossa lei, a lei humana, o Código Civil,
O código, como é que dá o nome lá, Eloá? O código penal. Quem faz direito sabe muito disso, né? Muito bem disso. Então eu não posso dizer lá para o delegado, eu sou delegado, eu não sabia disso. Não posso, você não pode, você tem que dizer que sabe. Imagine as leis morais que estão em nossa consciência. Ninguém é inocente. E quanto mais você sabe, a quem muito foi dado, muito será cobrado. E ele diz aqui, ó, o que deve e não fazer. E ele, o homem, só é infeliz quando se afasta dessa lei, quando dela se afasta. Não dá mais tempo para a gente falar. Nós íamos mostrar as leis, em que Jesus resumiu na lei de Deus. Nós vamos parar por aqui. Então, vamos, antes de parar, só um minutinho, antes de apertar, vamos ver se a gente descumpre alguma dessas leis aqui. Eu não vou em todas delas, não. Vou levar 20 segundos só. A quinta lei de Deus: não matareis. Não matar. O homem ainda mata? Por aí. Eu não estou dizendo que vocês são assassinos, não. Os outros são, né? Honrai vosso pai e vossa mãe. Será que todo mundo honra o pai e a mãe? Olha como é que isso é antigo. Não cometereis adultério. Está ficando difícil para a gente, né? Não roubareis. Isso tudo é amor. É a lei de amor. Jesus resumiu isso em amor. Não roubareis. Não dareis falso testemunho contra vosso próximo. Essa aqui eu acho que eu vou pular, por causa dos homens. Não vou pular, não. Não desejareis a mulher do vosso próximo. Não cobiceis, olha aí, inveja, a casa do vosso próximo, nem seu servo, nem sua serva, e por aí vai. A nossa sociedade cumpre essa lei? Isso foi escrito há 3.600 anos atrás, mais ou menos. Foi Moisés que escreveu. E Jesus resumiu no amor, ratificando tudo isso. E nós estamos aqui ainda sofrendo, porque ainda não cumprimos essa lei. E que Jesus então nos ajude a cumprir essa lei, nos transformando, compreendendo o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, modificando, transformando o homem velho num homem novo, e pedimos muita força a Ele para a gente cumprir a lei de amor, para que nós sejamos homens melhores, pessoas melhores. Que Ele nos abençoe e nos ajude. Muito obrigado. Foram muito bons, né? Os esclarecimentos trazidos pelo nosso companheiro Newton. E nós vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passes. Pedimos aos médiuns que se posicionem, enquanto nós outros vamos ficar. Tá ligado? Enquanto nós outros vamos ficar pensando no nosso Senhor Jesus Cristo, lembrando que todos nós temos um anjo de guarda, que nos ampara, que nos intui. Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor, e nós te pedimos as tuas bênçãos para este momento. Permita, Senhor, que os amigos espirituais estejam junto dos médiuns, transmitindo os melhores fluidos para todos nós, para que possamos nos sentir mais equilibrados, mais calmos, mais serenos. Então, Senhor, nós te pedimos, abençoa esta hora do passe, Senhor. Graças a Deus. O estudo de hoje, que tem como título Guardai-vos de Emmanuel, ele nos diz assim: em todos os lugares encontramos pessoas sempre dispostas ao comentário desairoso e ingrato relativamente ao que não sabem. E Emmanuel vem trazendo para a gente, mostrando o cuidado
que nós devemos ter, a importância e o cuidado que nós devemos ter com a vigilância. Nós temos muito hábito de falar sobre o orai e vigiai. Orar, a gente ora com constância, mas o vigiai para a gente ainda está muito desatento no vigiai. Nos tempos de hoje, onde a gente tem muitas informações, a gente se pega olhando comentários em redes sociais e a gente, na maioria das vezes, não conhece aquelas pessoas. Algumas a gente já viu, outras nós nunca vimos. Mas a gente olha um comentário e, a partir dali, a gente já começa a imaginar o que aquela pessoa fez ou que não fez, e a gente vai se perdendo. Porque hoje nós já temos o conhecimento da doutrina, nós já sabemos o caminho que nós temos que seguir, e a vigilância realmente é uma coisa muito séria, e é um caminho que a gente vai deixando de lado. Se você não começa a vigiar os seus pensamentos, quando você vai ver, ele já está longe. Você está orando, e na mesma hora que você está orando, o seu pensamento já fugiu dali. Você não consegue, muitas vezes, terminar a oração que você parou para fazer. Porque os nossos pensamentos estão voando. Você está orando e não está vigiando a sua própria oração. Então, Emmanuel nos fala como é sério e como nós devemos ter cuidado com a nossa vigilância. Porque se você já tem o conhecimento da doutrina, se você já sabe o caminho que você precisa percorrer, então por que eu ficar pensando, imaginando o que o meu outro companheiro fez, de repente, no momento de fraqueza, que nós também os temos? Então, é muito importante. Nós não podemos mais, nós devemos vigiar mais os nossos pensamentos. É muito importante para nós que já temos o conhecimento da doutrina, nos policiarmos mais. Porque ainda tem o detalhe: se você se permite entrar na vibração do outro, você já conhecendo a doutrina, muitas vezes você começa a recriminar o outro companheiro seu que está tentando acertar o passo, que está tentando caminhar, com um comentário mais desastroso. Se fosse eu, não faria; se fosse comigo, não seria assim. Então, a gente precisa realmente vigiar os nossos pensamentos e os nossos atos, para que a gente não caia no erro que a gente está julgando o nosso companheiro. Muita paz. Nós só podemos te agradecer, Senhor, por nos permitir estarmos aqui na nossa casa espírita, nesta casa de amor, onde nos sentimos recebidos sempre de braços abertos, onde sentimos, Senhor, ao sair daqui, que estamos mais leves, mais serenos, com os nossos pensamentos mais equilibrados, as nossas palavras mais delicadas, porque esta doutrina faz isso conosco, Senhor. E nós agradecemos muito pela oportunidade de conhecermos a doutrina espírita nesta encarnação, de estudarmos a doutrina espírita nesta casa que nos acolhe. Então, Senhor, é em Teu nome, em nome da coluna de espíritos que ampara a nossa casa, em nome desses espíritos queridos, em nome de Deus nosso Pai, que através do seu amor misericordioso nos ampara, nos intui, nos fortalece, e que nós pedimos permissão para encerrarmos esse momento de estudos e passes da tarde de hoje. Graças a Deus.
CIAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. O nosso amigo está aprendendo, aí eu estou aqui apontando para ele fazer o certo. Quem desejar um atendimento fraterno é só permanecer sentado. Pede a Dilane, por favor, para vir aqui.